Ralo. Isso te ajudou quando você estava na depressão? Com certeza. Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui. Olha, é a primeira vez que eu conto isso em rede, hein? Da hora. Mas eu tive que fazer terapia pra contar isso aqui. Poucas pessoas sabem disso. Eu estava numa clínica tratando da minha depressão. Eu estava numa depressão tão severa que eu estava com o risco de suicídio. A pior humilhação que você pode imaginar, eu tive. Eu tive um ex-aluno, porque eu dava aula na faculdade de teologia, e dar aula de teologia é mais complicado do que dar aula de outras matérias, porque é teólogo, pastor. Tinha que ter um aluno comigo, que aí nesse ponto eu agradeço muito à Igreja Adventista. Nenhum pastor adventista ganha salário para ficar milionário, ter ilha, apartamentos, não tem. Mas a igreja também não me deixa passar vergonha. Ela cuida. O plano de saúde que eles têm cuidou de mim tudo ali. E o que o plano de saúde não cobriu, o diretor da universidade, do NASP, Rodrigo, o NASP vai pagar. Porque eu não tinha grana para pagar aquilo ali, nem o plano de saúde cobria tudo. E eles pagaram, eles cuidaram de mim. Então, apenas um parênteses para continuar a história. Quem vem para a igreja tem muitas decepções. Quando eu falei do crente pantufa, igual esse cara que me encheu o saco para saber quanto que eu ganho. O cara não... Com certeza, esse que ligou para mim, não fez uma oração por mim quando eu estava com depressão. Ele queria o clickbait ali, Você né? entendeu? Exatamente. Não, mas agora quer ligar para saber quanto que eu ganho. Você agora tá entendendo? Não quer saber não, ele quer confirmar, porque já fez uma pesquisa. Sim. Do YouTube e Dá tal. para estimar quantas pessoas fazem no canal. Tudo. Então, quer dizer, é muito chato, sabe? Quando eu precisei, se eu olhasse religião por alguns, eu não passaria na porta de nenhuma igreja. Mas também, graças a Deus, eu aprendi, não sou oculista, mas eu do olho, eu não vou ficar olhando a remela. Que teve muitas pessoas na igreja também que me apoiaram. Então teve gente que me fritou, porque a igreja não é o paraíso. Às vezes é para-raio de doido, religião às vezes é para-raio de doido. Uhum. Mas por que religião tem que ser o para-raio de doido? Justamente porque a igreja é um hospital. Porque o doido precisa de guia. Exatamente. Se a igreja agora começar a ser elitista, só vamos aceitar os bem ajustados, ela deixou de ser igreja. Sim, tá certo. Só que o problema é que enquanto o cara é um débil mental, antes de entrar para a religião, ele é um débil mental. Depois que ele entra, mas você não é crente? É complicado isso. E eu só peço a Deus assim que tenha misericórdia de mim. Mas eu tive muita gente na igreja que me ajudou. Eu tive fogo amigo, cara que vem para te fritar. O cara que era antes brother. Antes brother. Que queria a sua posição, provavelmente. Exatamente. Mas depois me fritou. Uhum. E por que eu não saí da igreja? Porque ao mesmo tempo, se eu falar que a igreja não presta por causa daqueles que me ferraram, o que eu faço com aquela multidão que me ajudou? Eu não tô falando de gente que é fã do Rodrigo Silva, influencer. Não. Eu tava na pior. E aí o diretor chegou, todo sábado ele ia me visitar na clínica de tratamento que eu estava. E 2 detalhes aconteceram aí. Por isso que o meu livro chama O Ceticismo da Fé. Tem coisa que eu tenho dificuldade de acreditar que é coincidência. A médica que me recebeu ali, a psiquiatra, eu não tinha condição de ficar naquela clínica. É o Cevisa, Centro de Vida Saudável, que fica lá em Engenheiro Coelho. Tem tratamentos naturais, o lance da alimentação, você entendeu? E aí, eu tava tão mal que, nessa época eu tava em Sobral, passei uns 2 meses em Sobral, trabalhando para uma universidade lá, numa licença, um sabático, e o dono lá, que é muito rico, viu que eu fiquei tão mal, que ele me pegou, botou no avião particular dele. Eu só lembro de uma cena assim, que é interessante, a depressão, eu nunca fiquei bêbado, mas eu deduzo que é mais ou menos aquilo, porque eu não lembro detalhes, eu lembro flashes. Entendi. Você entendeu? Eu lembro do Dr. Oscar, lá de Sobral, gente fina demais, muito bacana. Ele, Rodrigo, você vai para São Paulo, lá pro Cevisa. E eu lembro que ele pegou um dinheiro e botou no meu bolso, e eu lembro do valor, era R$1.000. Eu falei, doutor Oscar, não, põe aqui que você precisar de alguma coisa. Que é assim que eu... E o piloto dele trouxe, e eu já não lembro mais nada. Eu lembro eu no quarto, vários dias no escuro, só fazia xixi, um xixi amarelo, não queria comer nada. Muito mal, muito mal. Você sabe por que você estava mal? Assim? Sim. Foram problemas particulares, pessoais, que me afundaram. Eu já tinha o gatilho. Entendi. Porque todo mundo tem seus traumas desde a infância. Claro. A minha infância foi uma pocilga emocional. Que o lar que eu tive, meu amigo, por favor. Minha mãe dormia com faca debaixo do travesseiro, punhal, falando que ia matar meu pai. Imagina você escutando isso com 6 anos, 7 anos de idade. O meu irmão tem o cóccix quebrado até hoje de violência doméstica. E meu irmão que já morreu, ele vivia falando que ia me matar. Você tá entendendo? Então, quer dizer, eu cresci num... Um ambiente tóxico. Nossa, mãe,
pouquíssimo. Você nem sei se existe essa... Aí, então tudo isso aí já te predispõe. Claro. E... Mas não foi uma coisa assim de com Deus ou algum pensamento não. De angústia existencial, não era algo assim? Não, foi angústia existencial, porque tem uma hora que mistura tudo. Entendi. Vira uma salada de fruta. Você já nem sabe mais por que tá doendo. Sabe o que é você ajoelhar, querer orar e só chora? Eu não queria viver. Eu perdi a ligação com a vida. A verdade foi essa. E quando eu cheguei, eu lembro na clínica eu lá, e eu lembro das meninas tentando, Rodrigo, come. As meninas, as enfermeiras que ficavam lá. Não queria ver ninguém. E com o pior, naquela época eu já era conhecido. Ah, entendi. Eu já era conhecido. Quando que você ficou conhecido? Porque é o seguinte, eu tenho um programa de TV, a TV Novo Tempo, o programa Evidências. Então o programa Evidências, ele vai ao ar e muita gente é conhecido, Evidências. Eu tive 3 entrevistas no Jô Soares. Ah, que da hora. E na época que o Jô Soares era, o flow da época era o Jô, não tinha internet. Pô, obrigado. Não, mas é verdade, não, sem bajulação. Vocês sabem que hoje aqui o próprio Vilela falou, não, os caras do flow, né? Aliás, um abraço pra ele aqui, não sei se ele tá assistindo a gente. Mas o que acontece? O Jô me chamou uma vez, eu fui, falei de Bíblia e tal. Ele chamou uma segunda vez, deu 2 blocos, chamou uma terceira e deu 2 blocos. Então eu fiquei muito conhecido. E dava palestra, que é a coisa toda. Então, assim, é pior, cara, porque a sua vida vira um Big Brother. Todo mundo sabe. E foi uma situação muito complicada. Problemas emocionais estouraram e tudo. E eu mal. E o que é pior? Quando você tá mal também, e você é conhecido, começa muita gente a falar abobrinha. Aí muita coisa... Aí cada hora chegava, olha, estão comentando isso a seu respeito, aquilo a seu respeito, aquilo a seu respeito. Cara, tem uma parábola que fala das penas alçadas ao vento, sabe? Que o pai mandou o menino soltar as penas lá, e falou, agora vai recolhe. Não tem como recolher, falei, são como as palavras que as pessoas soltam, né? Então não estou entrando no mérito da questão, porque é uma coisa bem particular o que me levou aquilo ali, mas eu estava mal e com muito comentário que me arrebentava. E comentário de pares, de gente de igreja. Entenda um pouco como que é. E até vou dizer que bonito isso aqui, olha. Um pouco antes disso, eu tinha sido barrado de dar uma palestra na Unicamp, porque um grupo de professores ateus não queria gente falando lá que tinha ideia criacionista. Absurdo trazer esses caras aqui. O que eu fiz? Eu não fiquei batendo boca com eles. Eu marquei um almoço e fui conversar com 2 lá. Que eram 2 dos cabeças. Um deles até era ex-crente. O outro, que era ateu, que estudou em Tel Aviv, quando falou Tel Aviv, eu fiz arqueologia em Israel, a gente começou a conversar, ficou meu amigo. Continua ateu. Mas depois que ele viu o meu espírito, a minha seriedade acadêmica, mesmo achando um absurdo eu acreditar em Bíblia e tudo mais, teve um outro evento na Unicamp, nessa época que eu estava doente, e veio um ex-professor meu, Joseph Gaffin, que eu para falar lá de arqueologia bíblica. Eu lembro que eu mandei para ele, eu falei assim, olha, vocês não vão barrar, não, Rodrigo, beleza, a gente já sabe agora que a coisa é séria. E ele mandou para mim um e-mail, na época era e-mail. Rodrigo, eu tô sabendo que você tá mal, por isso que você não veio aqui no Unicamp e tudo e tal. Cara, eu não acredito em Deus, não. Mas você acredita. Ele vai te ajudar. Ah, legal. Cara, isso vindo de um ateu. E eu recebi, até mostrei pra minha esposa esses dias, tá no meu coisa aí também, um camarada falou assim, cara, eu sou ateu, mas se Deus existe, ele vai te abençoar. Pô, cara, eu vou te falar, nesse livro meu eu falo o seguinte, o Betinho, lembra o Betinho? Uhum. O Betinho podia não acreditar em Deus, mas Deus acreditava no Betinho. E eu vou falar uma coisa aqui que vai deixar muita gente oriçada. Eu estou preparado para encontrar vários ateus nos céus e muitos santos, outra vez não verei lá. Eu sei que muita gente, como ateu, mas ele não... Eu estou preparado. O céu que eu acredito tem espaço para o ateu, porque, na verdade, só Deus conhece os corações. Eu estou vendo o Igor aqui, estou te vendo. Eu posso fazer um monte de pré-julgamento pela sua roupa, pelo seu cabelo, pelo seu jeito de me olhar e tudo mais e tudo. E tá mais errado, mais por fora do que bumbum de índio. Você pode falar bunda, eu não posso, que fica chato. Aquela história do quadro, né? Aquela história do quadro. Deus conhece os corações. Deus estava comigo ali, mas eu estava anestesiado pela dor. Aí, quando eu cheguei, eu fui saber disso depois, a médica que tinha que assinar para eu ficar lá, chamada psiquiatra. Ela foi lá, doutora Natália, inclusive acabou de ser mãe há pouco tempo agora, mora lá em Limeira, depois a gente fez amizade, aí a gente não pode mais ser minha médica, porque fez amizade, né? Ela nem me conhecia. Ela não me conhecia. E ela sabia que eu não podia estar lá. O outro médico que estava falou assim, ele não pode ficar aqui não tem condição técnica de recebê-lo, porque se eu me matasse ali dentro, imagina.
E ela sentiu uma voz que falou com ela assim, cuida dele. Médica, não estou falando de ninguém provinciano, não. Inteligentíssima. Fez mestrado na Unicamp, muito... Nossa, a Natália tem uma cabeça extraordinária. Eu fui saber disso tudo posterior. Ela mesma, como médica, ela falou assim, mas você vai arriscar o seu CRM se ele ficar aqui, acontecer alguma coisa? Vou. Mas eu senti que é para deixar ele aqui e cuidar dele. Nem ela sabe o que ela fez. Sabe? Ela assinou e eu fiquei lá. Ela responsabilizou. Eu estava lá em tratamento. Mal. Um belo dia eu ia fazer uma besteira. Tu planejou? Planejei. Estou contando isso pela primeira vez aqui. Eu peguei uma corda, botei na mochila, saí do quarto. Lá tem um lago muito bonito. Eu ia fazer uma bobagem. Eu não estava ateu. Não. Não. Mas tem um sentimento pior do que o do ateísmo. O nada. O abandono. Abandono. Sentia que Deus tinha te abandonado? É. Você está entendendo? Porque você descobrir que você é órfão porque sua mãe morreu na gravidez é diferente de descobrir que ela está viva, mas te jogou no lixo e alguém te achou. Sim. Aí é melhor ser ateu. E, aliás, eu dei um estudo bíblico para um ateu que depois deixou de ser ateu e entregou a vida a Cristo, Peter Gasten, que faleceu. Ele que iluminou o Cristo Redentor, as obras do Niemeyer, ele trabalhava com o Niemeyer. Entendi. E um dia eu falei com um alemão, leitor de Schopenhauer, o Peter falava comigo assim, eu falei, Peter, eu sei porque você não quer acreditar que Deus existe, porque se ele existe e você não consegue explicar a dor, você tem alguém para odiar, então é melhor acreditar que não tem ninguém lá em cima. Só que para mim tinha, e por alguma maneira ele tinha me abandonado. Nesse dia eu ia acabar com tudo. Quando eu desci lá no lago, eu resolvi despedir da vida. E eu falei com ele muito bravo. Falei, olha, eu sei que eu errei na minha vida, o senhor não é culpado de tudo, mas eu fracassei. O senhor tinha talvez muita coisa para mim, mas desculpa. Eu pisei na bola. Fiz porcaria. Na hora que eu estava assim, chegou uma das enfermeiras, sentou do meu lado. Lembro como se fosse hoje. Oi, amiguinho. Eu lembro até a roupa que ela estava. Ela estava com aquelas calças que vai até o... eu vou explicar porque que eu lembro da roupa. É que vai até o tornozelo aqui, chinelo de dedo. Tudo bem, amiguinho? Eu falei assim, não, por quê? Não sei se você que me diz, porque Deus mandou eu vir aqui que você está precisando de mim. Está precisando dele. E a mesma coisa que a médica falou, ele mandou eu cuidar de você. O que tem nessa mochila? Agora eu vou contar o bastidor da história. Essa enfermeira, ela estava no plantão dela. Que lá tem a clínica e tem a casa de alguns funcionários solteiros que é ali dentro. Ela sentiu na hora uma voz dela falando assim, desce agora lá no lago, porque o Rodrigo precisa de você, vai agora. E a voz ficava como empurrando assim, sabe? Vai agora, incomodando, vai agora, vai, desce. Aí ela pegou, gente, mas que isso? Não posso ir lá no lago, eu tenho plantão aqui, eu tenho que... Vai agora. Ela falou, tá bom, eu vou. E ela ainda tinha um problema ainda, que a chefe dela estava querendo um motivo para mandar ela embora. Então ela falou, se a minha chefe me ver deixando o plantão aqui, descendo lá pro lago, vai sobrar para mim. Mas tá bom. Aí ela chamou uma amiga dela, falou, me cobre aqui que eu tenho que dar uma saída. A amiga, tá bom. Aí quando ela foi descer, não. Você vai pro quarto, vai trocar de roupa, vai botar essa roupa e vai descer a paisana. Eu falei, gente, eu não posso. Se eu atravessar aqui, a chefe me viu, eu tô lascado. Vai agora. E dando ordem mesmo assim. Quando ela chegou, eu tava lá no lago. Eu sou cético demais para acreditar que isso é coincidência. Então, Igor e Monark, todo mundo que está ouvindo a gente, eu posso ficar aqui 4 horas e posso, não tem perigo. Falando com vocês de arqueologia, filosofia, teologia e assuntos afins, e assuntos triviais, e contando piada, e rindo e tudo mais. Mas a minha vinda fica incompleta se eu não der esse testemunho. Eu conheci o pintor do quadro, e ele não é um Adolf Hitler. Faz sentido crer. Eu me senti amado. E eu posso dizer para vocês, aquilo me ajudou tanto na terapia, junto com outras coisas, é claro. Eu estudei bastante Viktor Frankl, a logoterapia e tudo mais. E eu descobri uma força que ela não vem de mim.
Eu nunca podia imaginar que eu ia me reerguer. Ele me reergueu, saí. Por alguém que teve depressão severa como eu, tá aqui conversando, contando piada e tudo mais. Venci tudo? Não, mas até é bom, porque senão você começa a se sentir... Você não acabou, né? Nunca, exatamente, é muito bom. E eu me tornei mais sensível. E Deus está me usando tanto, que hoje eu sou um adventista do sétimo dia, falo com muito prazer, né? Mas eu já não limito mais o meu leque de conversas e diálogos dentro do meu... Todo mundo sabe o que eu acredito. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui. Então, eu estar aqui, mediante o que aconteceu lá, é um milagre. Porque aquele Rodrigo nunca podia imaginar que pouco tempo depois eu estaria num programa como esse, falando para não sei quantas mil pessoas estão assistindo a gente agora, não tenho nem ideia. Mas eu falo com vocês, Deus é tão real que dá para tocá-lo. Então, se de repente aqui não é nenhum programa da Igreja Deus é Amor, não estou falando nada no rádio, mas permita-me uma coisa aqui, com muito carinho, eu vou pedir uma licença a vocês. De repente, tem uma galera que pegou a gente agora, está assistindo, são 15 para as 11, de repente a gente está falando agora para um outro Rodrigo, que está com a vida desgraçada. Você está entendendo? Eu não sei, pode ser. E de repente ele estava com o copo de veneno para tomar e falou assim, deixa eu ouvir isso aqui, para pelo menos um pouquinho, desviar um pouquinho. Só esperar um tempo passar aqui rapidinho. E eu quero dizer para você que está ouvindo aqui agora, tenha esperança. Deus existe. E aqui eu falo como crente, mas falo como acadêmico. E ele não só existe, ele existe e me ama. E é bom. E é bom. E ele dá uma lógica naquilo que do lado de cá não tem lógica. Então eu agradeço demais a vocês. Vocês foram muito da hora, de fato mesmo. Passaram a ter um fã agora. Obrigado. Estou falando sério, de coração. Não sou de fazer elogio pro forma, não. Mas que vocês me abriram esse espaço aqui. E sei lá, o mesmo Deus que mandou cuidarem de mim, hoje me manda cuidar de outros. E ele vai fazer essa mensagem chegar em alguém que vai saber. Um dia vocês vão receber. Não sou profeta, não. Mas pela lógica, pô, cara, obrigado. Aquele dia eu estava desgraçado, eu ia acabar com a minha vida. Nunca pude imaginar que numa entrevista do Flow eu tive um lapso ali. E vai ser o 14º salário de vocês. Ah, com certeza. Não, a gente já... Lembra do lance? Sim, sim. Não, mas a gente tem esse pensamento também do 10º. A gente chama de pagamento em tesão. Chama de outra coisa. Não, pode é porque o fato de eu ser religioso... Não pode falar tesão. A gente não fala, a gente pratica. Entendi. Tá certo, tá certo. Mas isso não significa, gente, é apenas uma questão de linguagem, que vocês não possam falar, tem que ficar inibido. Sabe o cara que mais falava palavrão? Pedro. Pedro, um dia que ele foi negar Jesus lá, os caras foram lá, a Bíblia fala que ele praguejava, xingava palavrão, só para não falar que tá... Então, e até tem estudos psicológicos que dizem que quando você está com dor, xingar um palavrão alivia até. Então a gente pega mas na linguagem religiosa, a gente evita o palavrão, mas a gente tem uns esquemas. Você pode falar assim, mas que bosque. Tá certo. Que bosta. Um xingamento crente. Eu aposto que quando você tá na sua casa e bate o dedinho na mesa de centro, você não fala que bosque. Não. Que Merlin. Sim. Bora abrir pra galera mandar perguntas pra gente? Agora, na hora. Tem aqui, ó, já tô Desculpa, preparado. eu acho que eu falei demais, mas eu deixei o coração falar aqui. É bom falar. Isso. Tá aqui pra isso, pra falar. O Wes Rodrigues mandou aqui. Salve, Igor Monark e Rodrigo. O que vocês acham do super pedido de impeachment protocolado hoje pelo Kim, Glaze e outras figuras? Agora vai, tem que tirar esse pau no cu pra já. Cara, eu gostaria que... eu acho que pode ser que vá. Por mim varia. Pode tirar o cara de lá. Por mim varia? Varia? Por mim vai. Pode ser. E monarquês varia do verbo ir. Tá vendo? Falei que eu ia inventar uma palavra. Tem um hashtag, não tem um negócio assim? Desse impeachment? Sei lá. Já. O Arthur tinha mandado. Super pedido. Super impeachment já. Super impeachment. Vai lá, você quer que o cara caia. Eu, tipo, por mim pode cair, eu não acho que vai mudar muita coisa no Brasil, sinceramente, mas derruba esse cara aí, foda-se, ele é um pau no cu mesmo, na minha opinião. Deixa eu só explicar uma coisa aqui, porque teve no outro lá eu imitei o Bolsonaro. O cara é bolsominion, porque eu imitei o Bolsonaro, né? A minha posição política hoje, até bom deixar isso claro aqui também,
tecnicamente falando, eu vejo coisas boas nele, vejo coisas ruins. Ele não tem a liturgia do cargo. Ele não tem a liturgia do cargo. Não tem, mas tem coisas boas também. Agora, só que assim, o que eu não aceito, e por isso que muita gente não entende, quer que a gente male, que eu, como líder religioso, eu não posso ficar expondo minhas preferências políticas a ponto de influenciar a pessoa. E de repente eu tenho um cara que eu acho que é o cara. Ponho lá, depois o cara rouba. Aí, ó, o cara. Então. A igreja. Sendo exatamente. Corrupto. Então, só deixando bem claro aqui pro pessoal, hoje eu não sou nem necessariamente de direita nem de esquerda. Eu voto por candidatos. Tenho minhas questões políticas também, mas eu até aproveito aqui para esclarecer que eu não coloco isso em público, porque eu acho que cada um é livre. Se o cara gosta do que é o PT de volta, se quer manter o Bolsonaro, se quer uma terceira via. Você está entendendo? Sim. Eu acho que isso eu posso dar orientações de diretrizes para o camarada votar com consciência. Eu posso falar assim, olha, analisa a ficha do sujeito primeiro, não acredita em tudo que vem no jornal, porque o jornal também mente, essa coisa. Diretrizes, mas falar assim, vote no Rui Barbosa ou na Cora Coralina, isso eu não posso fazer, você entendeu? Então, pode crer, não, tá certo, beleza. O Teolocast mandou aqui, salve, salve família. Rodrigo Silva, acompanho seu trabalho há quase 20 anos. Se não me engano... Então não era não, que sou mais novo. Se não me engano, em uma entrevista que você deu falando sobre arqueologia bíblica, ele fala que provavelmente foi aí. Mas quais evidências arqueológicas de que o povo de Israel foi liberto do Egito? Realmente encontraram o lugar no meio do mar? Ah, foi bom ele ter perguntado isso aí. Tem um falso arqueólogo, eu vou até gravar um vídeo, porque agora de novo os vídeos desse cara aparecerem, um tal de Ron Wyatt, que ele fala que encontrou roda do carro de Faraó debaixo do Mar Vermelho, encontrou a Arca da Aliança lá em Jerusalém, é tudo mentira, sabe? E toda vez que eu dou palestra o pessoal pergunta sobre isso, encontrou a Arca de Noé também lá na Turquia, e tudo falso, falso. E o cara tinha umas paranoias meio doidas, que Deus falou com ele quando ia revelar a Arca e tudo e tal. E agora alguém me mandou que ele fez de novo um vídeo. Ele já morreu. Ele era um anestesista de Nashville, Tennessee. E fizeram um vídeo agora bem feitinho e tudo e tal. E já tá com mais de 1 milhão de visualizações. Então, sobre o que esse vídeo é? Esse é sobre a achado da Arca de Moisés. A Arca da Aliança. Mas é tudo falso. Entendi. Você entendeu? Não tem nenhum arqueólogo com diploma mesmo que endosse o cara. Entendi. Não tem um. Bom, então, isso aí tudo é falso. Esquece esse negócio de roda de carro. Eu tive no Eiba, no lugar lá. Eu sei que é tudo falso, os lugares que ele fala. Lá em Nueiba tem uma coluna levantada lá que ele fala que foi Salomão que ergueu para marcar o lugar da travessia. Aquela coluna é romana, gente. Não tem nada a ver. Então o cara é todo furado. Entendi. Todo furado. Mas quais são os indícios de que Israel saiu do Egito? Em primeiro lugar, lembra aquilo que eu falei. A história passada é uma história fragmentária. Eu até dei o exemplo aqui. Como se fosse um quebra-cabeças de 10 mil peças. Faltou um monte, faltou na maioria. Então, assim, não é só história, arqueologia bíblica, não. Isso vale para a arqueologia da Grécia, a arqueologia de Roma. A biblioteca de Roma se incendiou nos anos 60, não 1960, na época de Nero. Depois você teve também a queda da Biblioteca de Alexandria, em 691. Depois você teve em 453 o incêndio da Biblioteca de Constantinopla. Muita coisa se perdeu. Então a gente tem um monte de fragmento que a gente completa com coisas que fazem sentido. Fazem sentido. E bingo, é isso aí, Igor. Então algumas coisas que fazem sentido. Em primeiro lugar, eu desloco o êxodo da época de Ramsés e coloco na época de Tutmosis, na 18ª dinastia. Eu sei que o desenho da Disney... aliás, foi até uma crítica que eu fiz na Record lá e eles aceitaram que na novela Os 10 Mandamentos o faraó era o Ramsés. Eu falei, tá errado. Cronologicamente falando, o faraó tem que ser alguém da 18ª dinastia. Então é lá que eu tenho que buscar as evidências do êxodo. E quando eu vou na 18ª dinastia, eu encontro um monte de coisa. Em primeiro lugar, você tem uma rainha, filha do faraó, chamada Hatshepsut. E nessa época que ela estava ali, o pai dela era Tutmosis II. Tá bom? Tutmosis II. Eles tinham muitos escravos asiáticos, porque os egípcios tinham expulsado do país os Ixos, que eram semitas, e os outros semitas que ficaram, eles escravizaram. Então nós temos muitas coisas da parede lá, deles punindo os egípcios, os asiáticos, que podem ser os hebreus. E a Hatshepsut, quando ela queria ter um filho dela no poder, no trono, mas ela nunca teve. Então tudo indica que ela adotou uma criança.
E a Hatshepsut, ela até se proclamou faraó para não deixar que o filho do marido com a amante assumisse o poder. Quando esse filho do marido assumiu o poder, que para mim é o Tutmosis III e é o faraó do Êxodo, ele assume, a primeira coisa que ele faz é escravizar os asiáticos. Você tem paredes lá mostrando assim, façam mais tijolos, igual a Bíblia apresenta e tudo mais. Aí, curioso, que quando você vai na tumba dele, você descobre algumas coisas curiosas. Daqui a pouco eu vou lembrar o ano que a tumba foi descoberta. Ela tem na parede o Amduat, que é a oração que o egípcio faz para as passagens da alma no mundo dos mortos, no barco solar, até Osíris e voltar. Na 12ª oração da Amduat, tem uma oração de Tutmoses assim, que aqueles que morreram com ele na grande inundação e não tiveram oportunidade de ser mumificados, que tenham o seu corpo preservado. Porque eles morreram na grande inundação por seguirem a sua carne. Estranho, né? Não tem inundação no Egito, não chove. Não chove, só chove lá em Alexandria, mas aqui embaixo não chove. Que inundação é essa? Uma inundação que matou o exército de Faraó e está registrado isso lá. Outra coisa curiosa é que quando descobriram Loré, que descobriu a tumba dele, quando abriram, o sujeito que está mumificado ali não pode ser o Tutmoses, porque ele morreu com 60 e poucos anos, e o sujeito que está ali tem 20 e poucos anos. Alguém foi colocado no sarcófago no lugar dele. Entendi. Dá a entender que a múmia dele morreu talvez naquela afogamento que tem ali. Uau! Não pode ser o Êxodo? Aí você tem o papiro de Pulver. O papiro de Pulver, esse livrinho meu, Escavando a Verdade, eu vou mostrar para vocês, eu fiz uma tradução do papiro de Pulver. O papiro de Pulver, que hoje está na biblioteca de Leiden, na Holanda, ele traz uma coisa muito interessante que parecem ser as pragas do Egito. O papiro de Pulver, ele conta aqui, inclusive isso aqui é a parte do Tutmoses, do cara batendo nos escravos que eu falei. E o papiro de Pulver, eu vou ler para vocês aqui, olha um pedacinho das pragas. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou mostrar a foto aqui e vou citar o papiro de Pulver para vocês. Tá. Ele fala assim, Deus Horus, por que as tragédias se abateram sobre o Egito? Por que o Nilo virou sangue? Por que o Nilo virou sangue? Por que as trevas estão em todas as partes? Por que os animais estão morrendo no campo sem que ninguém os recolha? Isso está no papiro. Está no papiro. Por que os filhos dos nobres estão morrendo de causa inesperada? E por que os escravos saíram do país para o festival do Deus deles e levaram o nosso ouro no seu pescoço? Tanto as pragas como o fato dos hebreus irem embora e levar o ouro Tá tudo no Êxodo. Tô dando apenas 2 pinceladas aqui. Faz sentido. Ele chegou, começou a escravizar os caras ficaram putos, entraram em guerra, mataram todo mundo. Mas o papiro de Pulver não é Bíblia. Ele tá na Bíblia? Não, o papiro de Pulver não é Bíblia. Não é Bíblia? Não é Bíblia. É um documento egípcio. Pode crer. E você tá entendendo? Então eu tô pegando a história da Bíblia contada por um documento fora da Bíblia. Os painéis ali de Tutmoses III. Até o nome de Moisés faz sentido nisso, porque na 18ª dinastia, eles tinham muito costume de pegar a palavra Mes ou Mose, em egípcio, significa nascido de. E eles acoplavam o nome nascido de ao nome de uma divindade. Então você tinha, por exemplo, Mose, nascido do deus A, o deus da lua. Tutmoses, nascido do deus Tot, o deus escriba. E o nome do hebreu, Moses, Moshe em hebraico. Nascido de quem? Parece que quando ele entregou para o deus hebreu, ele tirou a divindade egípcia. Então até o nome dele é um nome egípcio. O livro do Êxodo tem várias palavras que vêm do egípcio. Não são palavras hebraicas. A palavra para papiro é egípcia, a palavra para Nilo é egípcia. Tem um monte de palavra egípcia. Então, eu só estou dando umas 3 ou 4 gotas aqui para ver que nós temos evidências acadêmicas que apontam para o Êxodo. Aí, o que é o Êxodo exatamente? A forma é quando os hebreus saíram do Egito, exatamente. Entendi. Que na verdade a palavra Êxodo vem do grego, porque a Bíblia foi traduzida para o grego no 4º século a.C. Então, Exodos, Rodós é caminho, rodoviária, roda, rodovia. Ex, saído de. Ex-Rodós, Exodus, caminho afora. Aí acabaram dando nomes gregos para os livros da Bíblia. Por isso que veio o nome Êxodo. Agora aqui eu quero apresentar para quem está nos ouvindo uma diferença. Pode ser que alguém tenha um professor de história e fale assim, esse Rodrigo está louco. Ele está louco.
Mas só que tem uma diferença. Eu tenho muitos nomes da academia que concordam com o que eu estou falando. Da Por historicidade. que ele ia achar que você tá louco? Eles são necessariamente crentes? São. Muitos. Por que eu estou colocando isso? Por que o Ron Wyatt não merece o mesmo... Porque você não tem nenhum acadêmico com doutorado, que dá aula, que faz pesquisa, que fala o Ron Wyatt está correto. Mas você tem muitos acadêmicos que falam que o que eu estou falando está correto. Está cheio de nota de rodapé. Eles produziram coisas que a ciência acredita e que comprovam certas teses. Ou que baseiam, ou que ajudam, evidenciam. Exatamente. Então, assim, eu tenho muitas notas de rodapé nos livros que eu uso. Sim. Você está entendendo? Na Universidade Hebraica, professores, trabalho sério. A Universidade Hebraica, onde eu fiz o curso lá, desse tamanhozinho, saíram vários prêmios Nobel dali. Agora, o que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte. Muita gente talvez está surpreso com as minhas declarações, não é porque elas são anticientíficas. É porque, infelizmente, a academia é tão dominada pelo... Eu sei que eles odeiam quando se fala isso, mas existe um ateísmo metodológico que quando alguém apresenta evidência de Deus, parece que o cara está sendo terraplanista. E não é bem por aí. No caso, eles não apresentam... Isso não é nem evidência de Deus, de certa forma. É a evidência que a Bíblia conta passagens que realmente aconteceram. Mas só que aí tem uma coisa importante. Aí eu tenho que pular para a teologia para responder isso. Não existe a arqueologia do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é o livro sagrado dos hindus. Não existe? Não. Por uma razão muito simples. Eu dei o exemplo do Bhagavad Gita, mas eu podia falar do livro dos Vedas, eu podia falar do Tao Te Ching, do taoísmo, do Zendavesta, do zoroastrismo, podia falar até do Alcorão. Esses livros, de uma maneira geral, eles não se preocupam com a historicidade do fato. O Bhagavad Gita, por exemplo, ele conta a história de Arjuna e Krishna numa batalha. Só que se você chegar para um hindu e falar o seguinte, mas e se o Krishna for uma lenda? Não muda nada a minha vida. Só que a Bíblia, ela tem uma audácia. Uma audácia literária diferente. A Bíblia coloca tudo ou nada. Quando você lê os autores bíblicos, fala o seguinte, se o que a gente falou é mentira, então esquece. Mas se o que a gente falou existiu de verdade, então a teologia também é verdadeira. A teologia bíblica, diferente da teologia desses livros que eu falei, ela precisa da história para se fundamentar. É como se o Deus da Bíblia falasse assim, olha, a prova que eu dou de que o que eu estou falando existe é que a história que eu estou contando nesse livro aconteceu e ela registra os meus atos na história do povo de Israel. Entendeu? Então, quando eu descubro que realmente houve um êxodo, então, então o livro ele é historicamente válido. Se ele é historicamente válido, a teologia que se assenta nessa história também o será. Não tem um pulo aí? Porque, tipo, se a gente comprova que uma parte do livro tá certo, a gente não necessariamente consegue extrapolar que ele inteiro tá certo. Tipo, eu posso escrever agora um livro pra você, colocar, sei lá, hoje fez frio, não sei que dia é hoje, mas hoje fez frio pra caralho. E aí numa página seguinte fala, ontem... E a página tava falsa. Hã? Uma página tá verdadeira, outra tá falsa. Exato, eu posso fazer isso. Então, tipo, a gente conseguiu descobrir que tem uma parte da Bíblia que realmente aconteceu, tá lá. Mas isso não prova realmente que tudo que aconteceu, que tudo que tá na Bíblia aconteceu exatamente como tá na Bíblia. Não, isso concordo. Do ponto de vista histórico, nem da Bíblia, nem para nenhum livro. Sim. Isso para qualquer coisa. Eu não, por exemplo, a Ilíada de Homero. Haile Schliemann descobriu que existiu Troia. Até a descoberta de Troia, todo mundo achava que tudo era um mito. Haile Schliemann descobriu Troia. Mas ele não provou que a Ilíada aconteceu. Então, eu concordo com você. Aliás, se eu não fosse crente, teísta, eu dificilmente seria ateu, eu seria mais agnóstico. Sei lá o que das existe. Opções, das opções filosóficas, o agnosticismo, não radical. Né? Porque se o agnóstico radical diz que você não pode ter certeza de nada, o outro pergunta, e do que você está falando, eu posso ter certeza? Quer dizer, se eu não posso ter certeza de nada, como é que eu posso ter certeza que não posso ter certeza de nada? Né? Então, acaba sendo um tiro. Ele é um argumento em círculo, há de círculos, né? Mas tudo é relativo. Tudo é relativo. Mas o que eu digo? Quando eu vejo alguns parâmetros de metodologia científica, eu vejo que eu posso, sim, pegar a parte pelo todo, não para ter uma certeza absoluta, porque, como eu falei, mesmo na ciência, a Terra tem 4,2 bilhões de anos. Pô, eu não estava lá. Tudo leva a crer que sim, mas eu não estava lá.
Né? 97% Não, e essa é a idade que a gente tem uma estimativa. A gente não tem a idade exata da Terra. Exatamente. 97% do universo é matéria escura. Tá, mas eu não viajei o universo todo para checar isso. Eu não tenho o quadro completo aí da parada. Mas a gente trabalha com um fragmento que aponta para realidades maiores. Um exemplo clássico que eu posso dar. 2 exemplos para ilustrar. Um é a estatística. Já que falaram de eleição, vamos supor que a estatística fala o seguinte. Se as eleições fossem hoje... Cora Coralina ganharia no primeiro turno com 62% dos votos. Pô, os caras da estatística é uma coisa que eu admiro demais, cara, porque não é qualquer um que é estatístico, não. Eu vivo vendo trabalho acadêmico que mexe com estatística, que tá uma porcaria, porque o cara não consultou um estatístico para fazer. A estatística é um negócio tão complicado que você, além de aprender a fazer estatística, interpretar a estatística não é fácil. Não é para qualquer um, não, sabe? Então vamos pegar uma estatística séria. Quando o estatístico sério fala, se a eleição fosse hoje, Cora Coralina ganharia com 62% dos votos, e ele acerta. Para hoje ele acerta. Mas eu posso perguntar assim, pô, mas ele não entrevistou os 200 milhões de brasileiros que existem. Ele não precisa. Porque a amostra, uma vez tabulada, uma vez verificada, ela já dá a margem do todo. Uhum. Se a amostra for estatisticamente válida, ela dá a margem para o todo. Uhum. O mesmo princípio eu aplico para a ciência de um modo geral. A medicina não descobriu a cura do câncer. A medicina não descobriu a cura do câncer. Tem muita coisa do câncer que não descobriu e que os médicos podem estar falando uma asneira tremenda. Eu vou dar um exemplo perigoso. O Covid. Se você conversar com os especialistas mesmo, eles falam assim, é uma incógnita. Ah, mas a vacina vai dar... Não sabemos. Mas isso aqui, a máscara, não sabemos. Mas por que eu tomei vacina e por que eu estou usando os protocolos médicos? Eu não tenho o quadro geral do Covid. Mas o pouco que a medicina já fez até agora, já me dá indícios tabulados, estatísticos, que na incerteza que eu existo, o modo mais confiável, que tem menos erro, é ouvir os especialistas, o médico. Uhum. Então, desses 2 exemplos da estatística com a eleição e também da medicina, para jogar o mesmo critério com a Bíblia. Eu não tenho uma pedra que conte cada história da Bíblia. Mas o modo aleatório, como as evidências estão surgindo vez após vez, de maneiras diversificadas do texto, somadas à forma como os autores escreveram esse texto, desafiando mesmo. Pedro mesmo falou assim, nós não escrevemos seguindo vãs superstições e mitos. Nós somos testemunhas do que nós estamos falando. Acreditem nisso. Somado ao fato de que eles deram a vida deles pelo que eles escreveram. Eu nunca vi um especialista em sã consciência dando a sua vida por sua interpretação de Shakespeare. Eu acho que Galileu, ele falou que a Terra era redonda, mas falou, a Terra O problema não era a Terra redonda, por si move. Contra o sistema heliocêntrico. Se a Terra era o centro do universo ou não. Ele falava que não, e o termo vigente da época era que sim. Uhum. Aí ele falou, não é. Aí os caras falaram, eu vou te matar se falar que não é de novo. Aí ele falou, é sim. É sim. Exatamente. Agora, e quando ele falou e por si move, que eu não sei se aquilo aconteceu mesmo, se é um pouco de lenda urbana, agora olha a diferença dos cristãos. Quantos cristãos, quando chegaram, falaram o seguinte, ou rejeita Cristo ou morre. Pode botar na fogueira. Milhares, e milhares, e milhares, e milhares de pessoas entregaram sua vida porque tinham tanta convicção. E eu estou pegando desde os primeiros que foram testemunhas oculares. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo degolado, os apóstolos se lascaram. Quanto tempo dura uma mentira para provocar tudo isso? Então essas coisas colocadas todas numa plataforma básica, mostra assim, pô, cara, esse livro tem alguma coisa a mais. E dou até um último exemplo. A Bíblia é um livro que tinha tudo para dar errado. Porque ela não tem uma linha editorial. Pô, eu sou autor. Eu sei como é que é complicado escrever um livro, principalmente quando você escreve a 2 mãos. Eu tô escrevendo um livro agora com mais 2 colegas. Graças a Deus a gente se dá muito bem, uma equipe muito bacana. O Adolfo, o Marcos e eu. Mas a gente escreve, tem depois um editor colocar uma linguagem pra ele. Porque o jeito de eu falar não é o jeito do Igor. Sim. Se eu escrever um livro em parceria com ele, o cara vai ter que dar uma ajustada ali, alguma coisa e tudo e tal. Reunião de pauta. A Bíblia não teve nada disso. E você pega do Gênesis ao Apocalipse, ela tinha um livro que tinha tudo para ser abortado.
ela não tem uma sequência lógica, que ela conta de história, mas fala também de poesia e da receita. Ela tem histórias absurdas, tem aparentes contradições. E hoje é o livro que muda vidas. Quer ver um exemplo? Pega Os Sertões de Euclides da Cunha. Obra maravilhosa. Joga numa penitenciária. Deus, um Delírio, de Stephen Hawking. Pega o livro Deus, um Delírio e leve em Bangu 1. E deixa os presos lerem Deus, um Delírio. Depois de um ano, quantos presos você vai ter recuperados porque leram Deus, um Delírio? Sei lá, acho que nenhum. Agora joga uma Bíblia. A Bíblia tem um histórico de ajudar as pessoas. Dentro de um ano você tem uma igreja funcionando lá dentro. Então tem nesse livro alguma coisa que ultrapassa a capa preta que o envolve, sabe? Tem um poder ali que nem eu consigo explicar, eu só aceito. Então, respondendo ao que perguntou aí, nós temos indícios, não é o quadro completo, eu concordo com você em gênero e grau, certeza absoluta com esses olhos, eu não vou ter nem se eu estou vivo amanhã. Certeza absoluta. Até com relação Até se você estiver vivo para sempre, talvez. Exatamente, eu não tenho certeza absoluta de nada. Sim. Nesse ponto eu sou um pouco agnóstico, tá bom? Pode ser que hoje estão falando que, um tempo atrás, falavam que o átomo era a menor partícula da matéria. Sim. Até vi o pessoal quebrar o átomo e falar que não, tem o quartzo, as partículas subatômicas. Né? Então, quer dizer, até a própria ciência faz declarações que amanhã podem ser refutadas. Sim. A luz propaga de maneira curvilínea ou reta. Então, muita coisa vai mudando. Então, até na ciência, eu nunca tenho certeza absoluta de nada. Sim. Então, eu trabalho com verdades provisórias e evidências. E dentro dessas verdades provisórias e evidências, eu vejo lógica para a historicidade bíblica, que, por sua vez, sustenta a mensagem que ela apresenta. Caralho. O Fê9751 mandou: olá, boa noite a todos. Sou Felipe Ferreira, experiencioso pro Rodrigo Silva vir ao Flow, para ver o papo com vocês, para ver o que sairia dessa mistura. Queria que o pastor apresentasse a vocês as profecias de Daniel, para ver o que o monarca vai achar. Jesus está voltando, valeu. Como é o nome dele? Felipe Ferreira. Felipe significa domador de cavalos. Já que o Felipe falou, Felipe era o nome do pai de Alexandre o Grande. É interessante que não vale E Rodrigo? Rodrigo significa... Rodrigo vem do saxão. Rodericum. Significa aquele que é rico em glória. Eita! Tanto é que as línguas saxônicas, como o alemão, como o inglês, o nome Ricardo vem da mesma raiz. Fala rich, rico, Richard. Pode crer. Né? Bom, vamos lá. O que o Felipe deve estar falando é o seguinte, que o Daniel tem um lance muito interessante com o Daniel. Nabucodonosor veio em 605 a.C., cercou Jerusalém, depois em 587 ele destruiu o templo, e nessas vindas ele levou muito judeu cativo para a Babilônia. Né? Levou muito judeu cativo para a Babilônia. E levou um jovem chamado Daniel. E ali a Bíblia fala que o rei teve um sonho, e ele ficou confuso com o sonho. Daniel foi lá, interpretou o sonho do rei e falou: olha, rei, Deus deu esse sonho para você para mostrar o que vai acontecer no futuro da humanidade. E o sonho do rei foi um sonho onde ele viu uma estátua com vários elementos, ouro, prata, bronze, ferro e ferro misturado com terra, com barro. Se eu tivesse uma Bíblia aqui, eu teria, mas ficou no carro. Mas tudo bem, eu vou citando aqui. Aí, Daniel capítulo 2, depois o pessoal pode ler em casa. E ele falou assim, o rei falou, foi isso que eu sonhei. Ele falou, pois é, rei, agora eu vou te revelar o sonho. A cabeça de ouro é o teu reino. E o seu reino vai passar. Vai vir um outro reino, que Daniel vai revelar no capítulo 7, chamado Medo-Pérsia, que vai dominar depois o seu. Depois vai vir um outro reino, chamado Grécia. Isso está no capítulo 7. Depois da Grécia vai vir um outro reino. Mas não está na Bíblia assim nominalmente, tá? A Grécia, a Medo-Pérsia e a Babilônia estão. Só dali para diante que não está. Tá. Estão as características. Aí vira uma... É porque o livro da Daniel... Mas já existia naquela época esses países? Não, 606 a.C. é só a Babilônia. Tinha a Pérsia, mas a Pérsia era um trocinho desse tamanho. Entendi. Você está entendendo? E a Grécia tinha lá no Peloponeso, aquele monte de ilhas lá, nada, né? E o detalhe, um parênteses aqui, que isso aconteceu no capítulo 2 de Daniel. Mas depois no capítulo 7, Deus dá uma visão ao profeta Daniel com essa mesma história, mas com mais detalhes. E depois no capítulo 8, com mais detalhes. Daniel vê monstros, bichos, e Deus vai explicando. Por que Deus fez aquilo? É a maneira de entender, parábola, né? E Deus vai dando detalhes. Aí Deus fala o seguinte, como são as características? Eu estou pegando igual Daniel 2 e 7. A Babilônia vai passar, o reino que virá da Medo-Pérsia, ele será forte por um lado e fraco por outro. Ele terá duas forças. E realmente foi a junção da Média e da Pérsia, Dario e Ciro, que destruíram a Babilônia.
quando fala da Grécia, fala da Grécia de um único rei que ia dominar o mundo, mas ele mesmo se autodestruiria. E quando ele se autodestruísse, na sua força quebrou-se-lhe o poder, 4 reis iam surgir dele. Aí quando você chega no período Aí você tem então 606 a.C. a Babilônia. Em 538 a.C. veio a Medopérsia e destrói a Babilônia, igual Daniel falou. Em 331 a.C., Daniel já tinha virado farinha, vem o filho de Filipe, Alexandre o Grande, da Macedônia, e começa a fazer as conquistas gregas. Igual a profecia falou. Entendi. E Alexandre o Grande, ele só ia conquistando e não voltava, conquistando e não voltava. E como é que Alexandre morreu? Ele se autodestruiu praticamente, porque ele morreu em 323 a.C., com 33 anos de idade. Aí tem algumas versões, alguns acham que ele contraiu febre tifoide na Índia, outros acham que ele resolveu beber uma taça de vinho para cada ano da vida dele. Eu sei que na sua força ele se quebrou. O reino de Alexandre não foi dominado externamente por ninguém, ele mesmo morreu. E ele não deixou descendente, porque ele tinha um filho com Roxane que foi morto. E aí, o que aconteceu depois da morte de Alexandre? Lembra a profecia? Depois que esse rei se quebrar, vão vir 4 no lugar dele repartindo o reino. O reino de Alexandre é repartido entre seus 4 generais: Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Igualzinho a profecia falou, e Daniel já tinha virado farinha aí. Daniel é 606, estou falando em 331 a.C., traz para frente. Aí falou que depois que esses 4 divisões se sugeria, aí viria um reino que dominaria todo mundo com mão de ferro. E ele duraria muito tempo. E vai falando das perversidades. Aí quando você pega quem substituiu ali depois dos 4 Diódoros de Alexandre, Roma. E fala detalhe por detalhe de Roma. Aí quando fala dos pés em ferro com barro, fala o seguinte: esse último reino será o último reino da terra. Ele não será um reino mundial como os anteriores. Assim como ele tinha uma parte em ferro e uma parte em barro, esse reino será um reino dividido entre nações, onde ele terá, por um lado, a força do ferro, por outro lado, a fraqueza do barro. Durante muito tempo, essas nações tentarão se unir por acordos, contratos e casamentos. Mas assim como o ferro não se mistura com o barro, eles não se unirão. Aí quando você continua estudando a história geral, o que acontece em 476 d.C.? Cai o Império Ocidental Romano. E ele é dividido entre as tribos bárbaras que atacaram Roma e que viraram os países da Europa Ocidental hoje. Que durante toda a história da Europa ficou fazendo o quê? Tentando se unir. Através de casamento, por exemplo. Dom Pedro I era filho de Carlota Joaquina. A esposa dele era princesa da Áustria. Tá certo? A Rainha Vitória chegou a ser chamada de vovó da Europa, porque ela tinha parente em todo lado. Lembra que o que casou com a Elizabeth agora, ele era de sangue alemão e estava na Grécia. A Europa toda tem parentes e eles não conseguiram unir a Europa. O que Napoleão tentou? O que Carlos Magno tentou fazer? Unir a Europa, ele não conseguiu. O que Napoleão tentou fazer? Unir a Europa, não conseguiu. O que Adolf Hitler tentou fazer? Unir a Europa, não conseguiu. Mercado como europeu, unir a Europa, não conseguiu. Agora o Brexit. A Europa pensou que unir, rachou de novo. E a profecia falou que esse reino seria um reino dividido até o fim, quando então virá uma pedra do céu, que é a volta de Jesus. Eu dei um panorama assim rápido, sabe? Então acaba com o cometa. Aí é um símbolo da volta. Não é um asteroide. Fala que é uma pedra como se fosse tirada uma montanha. É um símbolo da intervenção divina na história. Entendi. Nos dias desses reis. Então, cara, é muita coisa coincidindo assim, que você vai assim, mas aconteceu ao pé da letra. Isso é só um exemplo. A Bíblia está lotada de profecias. Não são profecias como música de Roberto Carlos quando você está na fossa. Qualquer uma conta a sua história. Você entendeu? Não tem música assim. Qualquer uma conta a sua história. Você tá lá, tomou um pontapé no traseiro da menina, parece que a música foi feita pra você. Sim, histórias que são arquétipas. Né? Não é o caso. Isso aqui é... Histórias que se repetem na humanidade. É muito legal. E eu vou fechar essa resposta aqui, que foi só uma pincelada que eu dei, né? Durante muito tempo, muitos pensavam que tudo de Daniel era um mito. Por exemplo, se você conversasse com um cético no século XVII, XVIII, até o início do século XIX, ele dizia assim... Daniel não foi o cara que leu umas paradas que foram escritas na parede com sangue? Foi o Belsazar, que era o rei da Babilônia. Eu vou falar dele na arqueologia. Olha que interessante. Segura que eu vou falar dele. Um cético até por volta de 1820 ia falar com você assim: livro de Daniel é todo mito, bobagem, nada disso aconteceu, porque a arqueologia não
Não existiu Babilônia. Pelo menos o grande império da Babilônia não existiu. Você vai no rio Eufrates de fora a fora e não vê nenhuma Babilônia ali. E a Bíblia e Heródoto falavam que a Babilônia, o rio Eufrates cortava a cidade, igual o Tietê e Pinheiros corta São Paulo. Aí você vai Tietê de fora a fora e não vê rastro de cidade. Até que, em 1899, um pouco antes, a Layard começou a explorar algumas coisas e ele conseguiu encontrar tijolos com escrita estranha, que foram decifradas e descobriram o nome de Nabucodonosor. Eu mesmo tive a oportunidade de traduzir um tijolo com escrita cuneiforme. Tem um artigo publicado disso, pela USP, inclusive. Que foda. Onde eu estudei e achei o nome de Nabucodonosor. Vou contar desse tijolo para vocês daqui a pouquinho. Provou, então, que, peraí, o Nabucodonosor existiu. Mas até esse achado de Layard, falar de Nabucodonosor era algo tão ridículo na academia como falar do rei Arthur. Provou que Nabucodonosor existiu. Em 1898, 14 anos depois disso, Robert Coldray, um arqueólogo alemão, descobriu na colina de Hilá a Babilônia. E o rio Eufrates estava desviado, por isso que ele não passava dentro da cidade. Entendi. Então já provou, Nabucodonosor existiu, a Bíblia estava certa, a Babilônia também existiu. Aí, depois descobriram, quando decifraram a escrita cuneiforme, o neo-acadiano, a lista dos reis da Babilônia. Aí veio Belsazar. Porque, segundo a Bíblia, o rei que estava no poder quando os medo-persas atacaram a cidade, o rei da escrita na parede lá que você falou, chamava-se Belsazar. Só que quando você pegava a lista dos reis da Babilônia, o último rei era Nabonido. Então, peraí. Agora nós temos um problema arqueológico. A lista oficial da Babilônia, quando colocava os reis inteiros, o último foi Nabonido, não teve nenhum depois dele. E a Bíblia fala que o último rei era Belsazar. Aí muitos críticos falaram, tá vendo? A arqueologia desmente a Bíblia. Até que William Talbot estava trabalhando nos porões do Museu Britânico e ele descobriu um tablete que foi traduzindo as orações de Nabonido, as crônicas de Nabonido. E lá nas orações de Nabonido, ele pedia aos deuses, ao deus Marduk, que protegesse o seu filho primogênito, Bel-Uru-Achar, que é Belsazar. Aí o Talbot, caraca, bicho, o Belsazar da Bíblia existiu. Mas mesmo assim os críticos falaram, calma, isso não prova que a Bíblia está correta, porque a Bíblia coloca Belsazar como o rei da Babilônia. A única coisa que a arqueologia provou é que existiu um filho do rei chamado Belsazar. Só que mais tarde descobriram outro pedaço de tablete. Quando eu falo tablete cuneiforme, é aquelas pedacinhos de argila com escrita. Sim. Aí trazia o que aconteceu. O Nabonido não ficava em Babilônia a maior parte do tempo, ele ficava no oásis de Teimá. E quando os medo-persas atacaram a cidade, ele estava em Teimá, ele voltou desesperado com o exército dele, mas foi interceptado. E quem estava na cidade? Ali diz que estava o filho dele, Bel-Uru-Achar, que assumia o trono na ausência do pai. Entendi. E que naquela noite o filho foi morto, como a Bíblia fala. Agora olha que detalhe. Quando você vai no livro de Daniel, no capítulo 5, que conta essa história, o rei no desespero, quando ele vê a escrita na parede lá, que é a sentença de morte dele, ele chama os sábios da Babilônia para decifrarem, inclusive o Daniel, o profeta. E ele fala com Daniel assim, Daniel, se você decifrar a parede, eu farei de você o terceiro no meu reino. Está assim na Bíblia, farei de você o terceiro no meu reino. Agora faz sentido por que a Bíblia diz que ele prometeu o terceiro lugar. É porque ele mesmo... É o segundo. É o segundo. Cara, então você vai pegando esses detalhes... É incrível, incrível. E quando eu traduzi, por exemplo, esse tijolo, que hoje está no Museu do NASP, eu sou o curador de um museu de arqueologia lá. Da hora. E eu fiz a datação com a USP, a gente datou o tijolo por termoluminescência. Porque eu fiz primeiro a tradução do acadiano, e eu achei o nome de Nabucodonosor e do pai dele, Nabopolassar. Eu traduzi a publicação, publiquei a tradução, e depois no IPEM, a gente foi fazer a datação ali com o Casimiro Munita. É aquele negócio, a gente cruza dados, contas... Eu não sou da área da química, mas aí a gente faz pares e publica artigo científico junto. Aí, quando fizemos a datação, a data da USP de termoluminescência deu 300 anos antes de Cristo para o tijolo, que eu traduzi. Da hora. Mas não foi da hora, sabe por quê? Não, porque Daniel era de 600 e pouco. 600. Eu tô com um hiato de 300 anos aí. Entendi. Aí, eu quebrando a cabeça, o Casimiro falou, não, Rodrigo, calma, não fica desesperado, não. Aí é a hora do cara explicar a área dele, que você não conhece. Aí o Casimiro me explicou assim, doutor Casimiro Munita, do IPEM. Ele falou assim, Rodrigo, a gente consegue, pela termoluminescência, datar a última queima da cerâmica. Então essa cerâmica pode ter 2000 anos.
Mas se ela sofreu um incêndio 300 anos atrás, ela vai dar que tem 300 anos. Entendi. Porque eu tô datando a queima dela e não a primeira queima. Se você coincidir de ela não ter passado por nenhum incêndio, você vai estar datando o dia que ela foi levada ao forno. Mas se ela teve um incêndio depois disso, zera. Eu falei, então bingo. Ele falou, não tem nada na história que mostre. Eu falei, bingo. Aí eu lembro que por estudar as profecias de Daniel, eu fui estudar bastante as conquistas de Alexandre, e Alexandre colocou fogo no templo de Eságuila, na Babilônia, e depois manda reconstruir. A gente deduz que foi Alexandre. Alguns têm a dúvida se foi o Alexandre ou se foi o Ptolomeu, que botou fogo, não Lisímaco, corrigindo, que botou fogo no Entemenac. Isso foi 300 anos de Cristo. 300 anos de Cristo. Então eu falei, bingo. E o único prédio da Babilônia que foi incendiado e por isso reconstruído foi o templo do Entemenac. Você está entendendo? O único. Aí eu falei, então agora eu sei, a data que eu tenho é a data do incêndio da época de Alexandre. E agora eu sei, dentro da Babilônia, de onde veio esse tijolo. Dentro do templo. Aí eu fiquei emocionado, gente. Vou falar com vocês por quê. Porque aquela inscrição que eu traduzi era uma inscrição pública. É igual você tem na Flow que estava na parede ali embaixo e tudo, é uma inscrição pública, né? E aquela inscrição pública estava no templo do tesouro do Nabucodonosor. E a Bíblia fala que quando ele levou os utensílios de Jerusalém para lá, para humilhar os judeus, e para lembrar o início da nossa conversa lá do podcast lá atrás, que eu falei que Jeremias falou, Deus vai trazer os babilônios, porque vocês não estão obedecendo a aliança, Deus vai tirar a proteção dele, já que vocês estão procurando outros deuses. O Daniel viu os utensílios sagrados do templo sendo levados pelos babilônios lá para a Babilônia. E segundo a Bíblia, guardados na casa do tesouro do Deus. É provável que esses tesouros ficassem dentro do templo do Entemenac. Porque o Nabucodonosor dos babilônios, eles tinham o costume de fazer uma espécie de museu, antes dos museus, de guardar artefatos de espólio de guerra dentro do templo. Pode crer. Então Daniel leu com os olhos dele aquela inscrição que eu traduzi. Ah, pode crer. Agora ele leu com que espírito? Humilhado. Imagina, tudo que você tem de mais especial. Se você for religioso, aquele crucifixo que a sua avó te deu, que fez o catecismo e tudo, sendo colocado lá de qualquer maneira lá... Um espólio de guerra. Espólio de guerra. Então vamos supor que aqui no programa vocês têm algumas coisas legais, que falam assim, pô, isso aqui a gente guarda com carinho, porque isso aqui foi o primeiro prêmio que a gente ganhou e tudo. Sim. Aí você vê um negócio colocado lá, banalizado, te dói o coração. Daniel estava humilhado. Ele passou na porta do Entemenac e ele viu isso. E ele leu aquela inscrição. Eu sou Nabucodonosor, que foi o que eu traduzi. Rei da Babilônia, provedor dos templos de Eságuila e Êxida. Daniel deve ter feito perguntas similares às que eu fiz quando eu estava com a depressão. Onde está Deus? Tem um Salmo 139 que diz, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião. Aqueles que são mais antigos que eu devem lembrar de uma música antiga, né? On the rivers of Babylon... É uma música dos anos 70, 80, The Rivers of Babylon. Eu não manjo. Mas é uma música legal. Depois o pessoal dá uma gulgada, eles vão achar. E essa música fala desse salmo que os judeus compuseram. Mas foi uma música pop, foi uma música de rock. A dor deles por estarem na Babilônia. No salmo fala assim, os que nos levaram presos pediram que nós cantássemos alguma música da nossa cidade, da nossa pátria. Mas como nós podemos cantar a música da terra com o nosso templo destruído? Então Daniel estava arrasado, igual eu estava lá no Cevisa. Daniel leu aquela inscrição como um símbolo de humilhação. 2.600 anos se passaram. Aquela inscrição, por um golpe de sorte, não sei, entre aspas, foi encontrada por um brasileiro lá no Iraque, quando trabalhava na Mendes Júnior em construção civil. Olha lá. Esse brasileiro ia passear nas ruínas lá e via aquele monte de pedra, fez amizade com um soldado lá, futebol, Pelé. Cara, deixa eu levar um souvenir pro Brasil. Pega o que você quiser. E ele escolheu, no meio do monte de monturo lá, esse tijolo, porque tinha uns desenhos legais. Chegou no Brasil e falou, o que eu vou fazer com isso? Vou jogar isso fora. Aí a mulher dele falou o seguinte, não joga fora não. Doa isso pro professor Paulo Barbosa, ele é professor da escola adventista lá, de história, ele pode usar, que doou. Esse professor Paulo ficou com essa pedra uns 30 e tantos anos. Ele até morreu, esse professor. Quando foi um dia, ele foi visitar o museu do NASP e ele viu alguns tabletes com inscrição cuneiforme. E eu estava no museu nesse dia. E eu falei, eu tenho lá em casa um tijolo com esses desenhos. Eu vou doar para vocês. Que legal. Cara, eu fiquei, sabe?
como é que é? Quando eu fui à casa dele, eu peguei o tijolo na mão, assim, com os desenhos. Se você colocar aí, se não for abusado sob vontade, se você colocar assim, tijolo babilônico Rodrigo Silva. Vai aparecer uma foto do tijolo aí no... Internet assim tudo, né, cara? Mas hoje em dia é só clicar. Aí o que acontece? Eu peguei aquele tijolo, quando eu falei, professor, isso aqui não é desenho, não, isso aqui é inscrição cuneiforme. Ele falou, aí o que tá escrito isso aí? Eu falei, não dá para escrever. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu falei no ex-ateu, graças a Deus. Eu nem sabia disso aqui, não tem nada a ver com isso. Um ex-ateu Blogspot. Eu nem sei quem é, viu? Mas é esse tijolo aqui, ó. Esse aqui, ó. Ali, eu não sei se o pessoal de casa vai ficar tão nítido das fotos, que às vezes não dá, né? Não, mas ele sabe que a gente pesquisou. Pesquisou, né? Então ali aquela primeira... Parece um asterisco. Parece. Se lê Dingir em acadiano. Dingir. Dingir é um epíteto de um nome divino, mas ao mesmo tempo como o nome de um rei, logo em seguida. Aí você tem essa língua silábica, ela não é alfabética. Aí você lê Dingir, Nabucodonosor, Lugal. Lugal é rei em acadiano. Bom, antes de entrar na tradução, eu lembro que quando ele colocou o tijolo no meu colo, falando que era desenho, eu falei, professor, isso aqui não é desenho, isso aqui é escrita. Aí ele falou assim, então lê para mim o que ele tá falando. Não dá para ler igual você lê a Folha de São Paulo, pô. Não... Eu leio isso aí, mas eu não sou professor de acadiano. É que quando você faz arqueologia, a gente estuda um pouco de egípcio, acadiano. Aí tu sabe o que é e daí tu leva pro especialista. Exatamente. Aí você vai pesquisando, vai traduzindo aos poucos. E tem muita língua que você até estudou, mas se você não tá falando, você esquece. Tem muita coisa que eu esqueci. Egípcio, eu ainda dei aula de egípcio na faculdade, mas acadiano eu nunca lecionei. Mas eu falei, mas eu posso decifrar. Pô, aí peguei meus dicionários lá, meus léxicos e tudo, e consegui decifrar. Então ali tá... Eu sou Nabucodonosor, Lugal, rei de Acadê, Babilônia, rei da Babilônia, provedor na segunda linha dos templos de Êxida e Exáguila, que é justamente o outro nome do Entemenac, aqueles templos lá. E embaixo fala filho, aí tá borrado, porque quando eu fiz a tradução, eu mandei para professores de Harvard, da Andrews, de Budapeste, que são realmente, os caras são os bocas em acadiano, para ver se eu não fiz bobagem, né? E eles confirmaram. E um professor de Budapeste acredita que onde está borrado aqui, que eu não consegui traduzir, seria filho primogênito de Nabopolassar Lugal Acadê, rei da Babilônia. E... Esse símbolo aqui é igual aquele lá, não? Só que aqui você lê Acadê. Lá é Dingir, aqui é Acadê. Você entendeu? Que é o nome da cidade. É porque o sumeriano, ele traz os símbolos e dependendo de onde está ali na frase, a sílaba é outra. Que viagem. Nossa, deve ser um inferno ler isso. Não, mas é legal. Aí eu sei que eu peguei o tijolo, traduzi, publiquei, porque a gente tem um negócio chamado currículo Lattes, que você precisa de vez em quando botar o... É igual o Instagram, tem que botar uma fotozinha lá, senão o pessoal é o Instagram dos inteligentes. Aliás, eu vou aproveitar aqui, vou pedir o pessoal do Instagram, eu deve ter com uns quase 300 e tantos mil seguidores. Podia verificar a gente e também. Não verificar, vocês também não? Eu vou verificar o Rodrigo e o Flow. Eu não a Laura tenho... falou que como assim 1 milhão e não sou verificado? Eu não sou verificado no Twitter, o Flow também não é, por aí vai. Isso deve ser algum complô da NASA para não permitir que as verdades do Flow cheguem... Eu vou explicar bem o que é. Existe um esquema onde agências vendem verificado. Dinheiro. Eu também tô achando que é isso. Não, é isso. É isso. Puxa vida. É porque já chegou para mim várias vezes. E como que você valoriza um item? Você diminui a oferta. Então dá pra você comprar uns verificados. Mas o que importa é que o pessoal tem indo lá. Mas qual que é teu Instagram? É Rodrigo Silva Arqueologia. Tudo junto? Tudo junto. Rodrigo Silva Arqueologia. Tudo eu botei, Rodrigo Silva Arqueologia. O YouTube também, Rodrigo Silva. Na verdade, gente, quer outro milagre? O meu YouTube tá com 1 milhão e 100 e poucos mil. Eu não sei como. Porque eu não sou youtuber, não tem nada. Quem me ajuda é minha esposa. O conteúdo deve ser interessante. Ele tem alguma coisa. Mas voltando a falar da pedra aqui, eu sei que eu peguei, consegui, eu dou a pedra, coloquei lá no museu. E que tamanho é essa pedra, mais ou menos? Mais ou menos assim. Ó. Entendi. É o tijolo. Eu tô falando pedra, mas corrigi, é um tijolo. Tô ligado. Parece um pedaço de uma parede. Porque era um pedaço realmente, só que ele tá quebrado ali, vocês viram, né? Aí botei no museu, mas aí só uns 5 ou 8 anos depois, que eu fui fazer a outra pesquisa com a pedra, pelo museu, pro IPEM, porque como eu falei, de vez em quando você tem que ter um artigozinho científico lá. Hoje tá difícil, eu tô escrevendo outros livros, eu não tô com condição de publicar tantos artigos científicos, mas muita gente vai olhar o seu Lattes. Você não tem nada de publicação acadêmica, congresso e tudo mais. Não passa confiança. Não passa confiança.
Mas então, de vez em quando eu tenho que botar alguma coisinha lá. Então eu peguei e publiquei com a USP a datação. Foi aí na datação que completou o quebra-cabeça. Veio de Esagla. Aí agora sim, e mesmo sendo acadêmico, eu dei o espaço para o romantismo. A possibilidade matemática de Daniel ter passado na porta daquilo ali e lido aquela inscrição, eu não tenho como provar, Sim. mas ela é grande. Sim. Pegando o texto bíblico e o que foi levantado do cativeiro, Daniel leu aquilo ali numa situação de muita humilhação, que eu identifiquei com a minha. Pode crer. Onde é que está Deus? Poxa, livrou... Daniel não era mau sujeito, pô, caramba, ele não merecia estar lá, longe de todo mundo que ele amava, humilhado. 2.600 anos depois, a mesma inscrição que Daniel leu, num ambiente de humilhação, é colocada num museu, num país chamado Brasil, que Daniel nunca podia nem imaginar, para justamente enaltecer o livro de Daniel. Aí vem o Felipe e me faz a pergunta sobre Daniel, eu tenho essa oportunidade de falar. Então, quer dizer, o mundo dá voltas. E se fosse plano, daria cambalhotas, né? Eu capotava, né? Seria um Capotar. rodar de moedas, né? Então...